muito comum, já falei um pouco sobre elas, né? O nosso aprendiz, ele pode ter aí uma hiperresponsividade, uma hiporresponsividade aos estímulos do ambiente. Então, como, né, não querendo ser repetitiva, mas sendo, porque a gente precisa memorizar isso, trazer muita clareza para vocês também. A sala de aula vai ter estímulos que a gente não consegue controlar. Tem coisas ali que a gente não dá conta de controlar os estímulos que estão nesse ambiente, mas eu posso fazer um direcionamento, redirecionar a atenção do meu aluno quando eu utilizo itens de preferência, motivadores fortes, potenciais do meu aprendiz, quando eu uso a caixa da espera com os objetos sensoriais, quando eu dou a escolha para o meu aluno entre uma atividade e outra, qual você quer, esse ou esse? Estou dando a oportunidade de escolha na atividade, que também aí ajuda a diminuir, né, e trazer essa regulação sensorial, tá certo? Acho que temos mais um vídeo. É um de 2 minutos? Não, só tem um grandão. Temos um vídeo do programador visual, desse aqui. A gente consegue soltar depois, não tá aqui não. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um vídeo, pessoal, do uso desse programador. Lembra que ontem nós utilizamos esse material aqui com vocês, explicando como que a gente faz a contagem regressiva para ajudar o meu aluno a compreender, né, a finalização de uma atividade, a entrega de um brinquedo, de um objeto. Então, eu quero apresentar aqui para vocês como que eu utilizei esse recurso, né? Estou iniciando, né, a aprendizagem do uso do recurso com o meu aprendiz, para que você possa entender este comportamento de ceder, de entregar o objeto, né? Agora é minha vez, depois é a sua vez, agora acabou, o conceito de acabar, de finalizar, de guardar na caixa do acabou. Eu acho que está pronto aí para a gente mostrar para você. Então, pessoal, perceberam aí que a criança tem uma resistência ainda de entregar o item, né, de fazer a transição para outra atividade. E aqui eu utilizei um suporte de ajuda física para direcionar a mãozinha da criança para dentro da caixa do acabou, ainda direcionando aonde que ele precisa guardar. E também utilizei aqui uma estratégia de modelação, uma aprendizagem por meio de imitação. Ele tinha um objeto, eu tinha outro objeto, então eu fiz a modelação, eu guardei dentro da caixa para mostrar para a criança qual é o comportamento esperado, como que eu devo fazer, como que ele deveria fazer. Então, através da imitação, para que ele pudesse realizar. Mas nós percebemos que o nosso aprendiz ali, ele criou uma resistência para a aprendizagem por meio da imitação. Então, eu precisei dar uma ajuda física, pegando a mãozinha da criança e direcionando dentro da caixa, para ele entender o conceito de acabou.
E aí foi satisfatório, muito bem. Vocês perceberam que ele não apresentou nenhum comportamento de interferente, de se bater, nada. Ele aceitou por meio do recurso visual. Quando ele começou a perceber que estava diminuindo, ele até fez assim, tipo, tá acabando? Vai acabar a minha brincadeira? Mas ele aceitou, né, de boa a atividade. Conforme eu vou utilizando isso mais vezes, essa compreensão, essa clareza vai ficar melhor para esse aprendiz, tá bom? E aí ele vai começar de forma autônoma, né, com independência, a guardar, a finalizar a atividade, sem a minha ajuda, tá certo? Agora, chegou a hora da gente falar, né, hora de falarmos sobre a relação estabelecedora, como criar uma relação estabelecedora com o nosso aprendiz. Quero trazer aqui para você que nessa relação estabelecedora, hoje eu estou aqui com a nossa colega, né, a Joana, que vai me ajudar aqui, né, representando aqui um aprendiz. O que a gente precisa pensar para estabelecer essa relação com o meu aprendiz? Uma relação estabelecedora é estabelecer uma condição para. Então, aqui eu já estabeleci uma condição, comportamento-alvo, que é a Joana estar sentada diante dessa pista visual. Então, ok, já criei aqui uma estratégia para isso. Outra questão importante é com o posicionamento frontal. Muitas vezes, já vejo, né, de monte aí, pessoal. Quem é aí que vai se identificar com isso? O profissional de apoio pega a cadeirinha dele e vai sentar aqui do lado da Joana. E ele fica a aula inteira sentado do lado do aprendiz, criando essa dependência do suporte. Muitas vezes, se aproximar demais da Joana pode ser aversivo. A Joana tem questões sensoriais que podem ir para além do toque. Pode ser o cheiro, pode ter outras questões sensoriais envolvidas. E você se aproximar demais do seu aprendiz pode trazer comportamentos de fuga. A Joana tentar fugir dessa atividade porque você se aproximou demais. Então, criar um posicionamento frontal e também uma zona de conforto social. Então, eu costumo utilizar aqui no comprimento do meu braço. Então, aqui já é o ideal para eu poder fazer uma atividade com a Joana na sala de aula. Em alguns momentos, eu preciso me posicionar de frente, posicionamento frontal para a Joana, por quê? Em algumas atividades, eu preciso estimular a modelação, a habilidade da Joana imitar, da Joana fazer comportamentos orofaciais, ver o meu movimento como que eu estou fazendo, o professor lá na frente dando comandos e a Joana precisa se atentar para o comando desse professor. E em outros momentos, eu vou precisar também me direcionar atrás da Joana. Eu vou precisar ficar aqui para que eu possa dar o suporte, muitas vezes, de ajuda física, quando eu digo para a Joana, Joana, aonde está o triângulo azul? Ela ainda não consegue realizar essa atividade com autonomia. Se eu fico na frente da Joana, lembra do desvio de atenção. A atenção da Joana, ela tem um feixe muito restrito e focal. Se eu fico ali na frente, estou com um brinco brilhoso, com um cordão legal, a Joana tende a olhar mais para mim do que para o estímulo que eu estou apresentando. Então, eu me posiciono muitas vezes atrás dela e dou o suporte necessário, físico, para que a Joana possa pegar o estímulo, pegar o material e fazer a sua atividade. Então, profissional de apoio, você que senta muitas vezes somente do lado do seu aprendiz, você fica muito próximo, você cria uma dependência. Muitas vezes o que eu mais ouço é: o profissional de apoio faltou. A criança não consegue ficar com outra pessoa, porque você não desenvolveu com esse aprendiz a autonomia desse aprendiz, a independência dele. Quando você está atrás do aprendiz, ele não está te vendo. Então, assim, você vai fazendo o esvanecimento desse suporte. Cada vez mais você vai ficando cada vez mais distante deste aprendiz, dando o suporte somente necessário para aquela atividade. E evita de ficar dando isso aqui está do lado da Joana, é um apoio muitas vezes emocional, afetivo, que vai para além do suporte pedagógico da atividade. Às vezes o aprendiz ele já consegue fazer tudo sozinho, mas ele está dependente de uma pessoa do lado dele.
tá? E isso que a gente não quer. A ciência ABA nos ensina que a gente precisa trabalhar e estimular as habilidades para desenvolver autonomia. Cada vez mais precoce possível, de forma individualizada. A gente quer que este aprendiz hoje, que precisa de algum tipo de suporte na atividade, seja ajuda física, ajuda verbal, ajuda por contexto, diferentes suportes que nós estamos utilizando aqui hoje. Por exemplo, essa ficha do estar sentada, eu só estou utilizando porque ela ainda não aprendeu este comportamento esperado. Toda vez que entra na sala de aula, a gente precisa se dirigir para esta cadeira. Então, eu ainda preciso utilizar o suporte visual. A longo prazo, a Joana vai adquirir essa habilidade. Ela consegue olhar o ambiente, entender aquele contexto e eu já começo a fazer o esvanecimento. Isso que está em cima da mesa passa a ficar um pouquinho mais distante, passa a ficar lá no quadro e daqui a pouco eu retiro do campo visual da criança, né, esse estímulo visual aqui. Ela não precisa mais desse estímulo, tá? Tudo que a gente coloca de suporte não é para sempre. Porque se ficar para sempre, significa que a Joana não está se desenvolvendo. Ela está sempre no mesmo ponto inicial daquelas habilidades que ela chegou para a gente, tá certo? Então, vamos ver aqui o próximo slide, que nós vamos trazer para vocês agora algumas dicas de atividades